Fala galera do canal MCV Play Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo no dia de domingo, domingão de carnaval. A gente nunca esquece aqui o vídeo da galera, um calor quente demais. Aqui eu moro no Espírito Santo, insuportável de quente, mas a gente está sempre aqui fazendo um vídeo pro canal, gravando pro canal, para abastecer vocês de informações. Hoje a gente não tem tanta informação, vim mais comentar o jogo, né, de ontem. Acho que não consegui estar presente ali no pós-jogo, né, até pelo fato da chateação de momento, não estava muito preparado psicologicamente para falar muito do Vasco e tal. E antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, apertarem o sininho de notificação, deixarem o seu like. É muito importante para a gente continuar nesse crescimento aqui do canal, continuar ganhando visualizações e para a gente conseguir trazer novas informações para vocês. Já falei aqui várias vezes, inclusive vou postando lá no meu Twitter. Esse canal também vai ser usado por mim para entregar a vocês informações exclusivas. Para quem não me conhece, no Twitter, Gilbert10mr, 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 e no Instagram, Matheus R. Gilbert 10. Essas são as minhas contas, onde eu falo frequentemente de Vasco, no Twitter mais, e onde eu coloco as minhas informações conjuntamente com o canal. Então, peço, como eu disse antes, para vocês se inscreverem no canal, apertarem o sininho de notificação, deixarem seu like, que é muito importante pra gente. Valeu? É isso, vamos para minha análise do jogo de ontem. O Vasco começou com uma escalação um pouco diferente, onde você tinha 3 volantes, um meia mais armador, um meia mais central e 2 atacantes, né, o Ryan e o Verratti. O Vasco no primeiro tempo, no começo do jogo ali, bem no começo ali, até a famosa entrada do Wesley ali no Verratti, estava um pouco atrás, um pouco mais recuado, estava um pouco mais defensivo na partida. Só que a partir do momento que o Jair chuta aquela bola e quase faz o gol, o Vasco melhora na partida e cresce muito. O Vasco foi superior ao Flamengo no primeiro tempo. Fato, acho que o Vasco tirou o Flamengo da zona de conforto. Eu não vou nem falar que foi o campo sintético, acho que foi o Vasco mesmo, conseguiu tirar o Flamengo da zona de conforto. É o que eu venho falando há muito tempo. O time do Flamengo, quando joga clássicos, principalmente contra o Vasco, é um time que consegue, durante toda a partida, não sofrer. E é o que falta para o Vasco entender. Inclusive, acho que o jogo de ontem e o próprio anterior, o segundo tempo, mostrou que quando incomodado, o Flamengo cede, o Flamengo também tem a pressão, o Flamengo sente a pressão. Várias vezes ontem, sem mesmo o Vasco fazer uma pressão tão forte, os zagueiros do Flamengo errando a saída de bola, sabe? Virada de bola, saída de bola, jogando bola para lateral, porque o Flamengo estava sendo incomodado, e quando eles são incomodados, eles sentem, entendeu? E é normal de qualquer time que tem essa mania de propor o jogo em muitos jogos. A zaga do Flamengo há muito tempo, acho que desde a época do Jorge Jesus, não gosta de correr para trás, né? É uma zaga que gosta de correr para trás. São zagueiros, não são zagueiros muito velozes, né? São até zagueiros rápidos, mas não são velozes. E eles não gostam, são zagueiros que gostam de zagueiros passadores, eu costumo dizer. E o Flamengo não gosta de ser incomodado. E o Vasco incomodou no primeiro tempo. O Vasco foi melhor. O Flamengo não criou nada no primeiro tempo. O Vasco conseguiu com os 3 volantes ali muito bem. Os 3 ali, o Cocão fechando o Wesley, o Jair fechando o meio campo, o Rascaeta quase não tocou na bola. E o Hugo Moura fechando o lado direito do Flamengo. Eu acho que o Vasco foi muito bem, se portou bem no primeiro tempo. As melhores oportunidades foram do Vasco. As 2 com o Ryan, teve uma com o Jair, quase fez um golaço. E o Flamengo não fez uma boa partida no primeiro tempo. E o Vasco volta, descansa 20 minutos no intervalo. Todo mundo esperava que o Vasco fosse voltar com a mesma intensidade, pelo menos o mesmo espírito. E o Vasco volta de uma maneira totalmente diferente. Desculpa, eu não acho que é o cansaço. Realmente tem a parte física, que é uma coisa que a gente precisa rever e falar. Mas eu acho que falta um pouco de espírito de vencedor no time do Vasco. Apesar de ter Felipe Coutinho, já foi campeão de Champions, Jair foi campeão de Brasileiro e Copa do Brasil, Piton e João Vitor já foram campeões no Corinthians na base, no profissional. Então assim, você tem jogadores com esse espírito, mas eu entendo que quando você coloca eles no coletivo, eles não conseguem render, né? E o Vasco foi muito bem no primeiro tempo, volta, descansa 20 minutos de intervalo, sabe? Pode tomar água, fazer massagem, colocar fita, sabe? Enfim,
E o Vasco volta de uma maneira totalmente diferente, todos os jogadores apáticos em campo. O Flamengo criou bola na trave, chute isolado, até que aos 21 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, o Flamengo abre o placar num chute assim improvável do Bruno Henrique. Ele pega errado, de canhota, a bola vai variando, assim, nem foi um chute assim tão forte, né? E vence o Léo Jardim, que na minha visão estava mal colocado. Eu não vou dizer que foi uma falha, mas ele estava mal colocado, estava um pouco adiantado numa bola daquela. E o Vasco perdeu. Eu acho que a gente supervalorizou muito a vitória do Flamengo. Eu acho que é mais por um todo, mas o jogo do Vasco ontem não foi ruim. Acho que o Vasco caiu muito de produção no segundo tempo, como o próprio Fábio Carille fala. Depois do gol, o Flamengo mesmo se acomodou. O Flamengo foi para trás e começou a jogar a partir de contra-ataque. E nem incomodou tanto depois também, entendeu? Depois do gol, o Flamengo meio que foi para trás, esperou o Vasco jogar, entendeu? E o Vasco não jogou. O Vasco ficou uma morosidade muito grande depois do gol. É como o Fábio Carille falou na entrevista, tomou o gol, parece que acabou o mundo. E não é assim, o Flamengo foi para trás, cara. Sabe, o que custa imprimir o mesmo ritmo, pelo menos do início do jogo, dos minutos finais, até porque trocou os jogadores, Paes, Forza, Lodi Augusto, Garré, sabe, ele morreu com uma substituição que pra mim foi errada, mas enfim, 4 novos jogadores que oxigenam o time, sabe? E não deu liga. O Vasco, depois do gol sofrido, o Vasco se abateu muito. E infelizmente a sequência de vitórias do Flamengo e de jogos que o Flamengo não perdeu pro Vasco aumenta. Nas últimas 31 partidas, o Vasco, 31-32, o Vasco venceu 2, é realmente alarmante. E eu acho que isso, cara, vem há muito tempo, mas eu vou dizer de 2019 pra cá, que foi meio que a virada de chave do Flamengo, né? Isso deve ao fato do Vasco jogar contra o Flamengo de uma forma defensiva. Isso é normal, acho que muitos clubes jogam contra o Flamengo de uma forma defensiva. Só que o problema é que o Vasco acha que defender o tempo todo vai dar certo. Me desculpa, não vai. A gente provou ontem que quando a gente incomoda o Flamengo, eles sentem. E é assim, porque o que acontece? O Vasco incomodou o Flamengo no primeiro tempo e eles sentiram. Entendeu? E no segundo tempo o Vasco fez o que fez no primeiro tempo do jogo entre Vasco e Flamengo do turno, da Taça Guanabara. Foi tudo pra trás, parou de atacar. Entendeu? Pararam de atacar. E na minha visão, acho que foi o erro, porque o Flamengo parou de ser incomodado e jogou muito leve, muito tranquilo na partida. O Vasco parou de bater, parou de fazer falta, parou de bater, de dar porrada, e o Flamengo meio que subiu. Eu digo porque já vi alguns jogos do Flamengo no ano, talvez tenha sido o pior jogo do Flamengo no ano, esse contra o Vasco. O pior nessa questão de produção de chances. Pra tu ter uma ideia, o Flamengo produziu ali 2 chutes, um Cocão cabeceia para trás e o Luiz Araújo chuta de direita na trave. Outro, o João Vitor erra, uma bola assim dominada que ele podia chutar para lateral, e o Flamengo chuta para, acho que foi também o Luiz Araújo que isola uma bola. E depois um gol do Flamengo. O Flamengo teve 3 chances claras de gol, 2, né? Porque o gol não foi uma chance clara. 2, perdeu as 2, mas foram por conta de erros do Vasco. O Flamengo não fez uma boa partida, entendeu? O primeiro tempo do Vasco foi bom. Foi um primeiro tempo que, se o Vasco competir naquele nível no caso, durante boa parte do ano, vai ser um ano tranquilo pro Vasco. Foi um primeiro tempo muito bom, ainda mais com chegada de novas peças, com os 3 atacantes que já estão no elenco, com o Brian Palácio, que deve chegar após o final do estadual, caso venha outros jogadores também dessa janela doméstica. Cara, eu acho que, na minha visão, o Vasco tem um elenco, não é um elenco que nós queremos, não é um elenco que eu desejo, mas é um elenco que cabe crescimento, tem como crescer. Eu acho que tem bons jogadores. Léo Jardim é um bom goleiro, Paulo Henrique é um bom lateral direito. Tem 2 bons zagueiros que se encaixaram. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, foi o 4º ou 5º jogo da dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas. E foi o 4º ou 5º jogo. E foi o primeiro gol que o Vasco sofreu com os 2 juntos de bola rolando, né? Porque já tinha sofrido 2 contra o Flamengo no jogo passado, mas um foi de pênalti e o segundo gol o Lucas Freitas já não estava mais em campo. Ou seja, de bola rolando mesmo, o Vasco só sofreu 1 gol com o Lucas Freitas e João Vitor. Acho que foi uma zaga que se encaixou. O Piton é um bom jogador, mas temos que descobrir o que está acontecendo com o Piton, porque defensivamente ele sempre teve
Ele sempre falhou defensivamente, mas ofensivamente ele ajudava. E eu acho que, como eu falei, acho que tem muitos jogadores que podem jogar mais do que estão jogando, e por isso que eu acho que o Vasco tem muita margem para crescimento. Vamos enfrentar o Nova Iguaçu agora na quarta-feira, um jogo importante que o Vasco precisa vencer e agradar. Acredito que o Carille deva testar alguns reforços nesse jogo. Não tem que testar, tem que colocar. Acho que foi um erro também não colocar ontem. Acho que, na minha visão, tem que começar com o Lloyd e o Nuno Augusto. O Nuno Augusto não, o Lloyd Augusto e o Nuno Moreira, porque o Garré já tem 2 meses e meio praticamente que não jogava bola, até por conta do calendário do futebol russo. E é um jogador que vai se adaptando ao longo do tempo, é normal, né? Então, na minha visão, tem que colocar o Lloyd pelo lado direito, o Nuno pelo lado esquerdo, e com o time mais leve, com o time de pontas. O Vasco tinha melhorado com o Carille, num esquema de 4-2-3-1, e voltou ontem a um esquema com 3 volantes, entendeu? Enfim, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que o Vasco tem margem para evolução. Acho que o Carille pode fazer um trabalho melhor, principalmente defensivo. E é isso. Não tem muito o que falar. Vamos pegar o Nova Iguaçu na quarta, às 9h30 da noite, no Newton Santos. Promessa de mais um dia, mais um jogo de público vazio. Eu vou te falar, 9h30, quarta-feira de cinzas. No outro dia o pessoal tem que trabalhar. Enfim, não vou reclamar muito, mas é isso. Como eu não participei do pós-jogo ontem, resolvi falar minha opinião sobre o jogo. Não temos muitas informações, pelo menos eu não tenho. Tomei o off hoje, tirei o dia de descanso. E é isso. Valeu, galera, tamo junto. Agradecer a vocês aí. Fiquem ligados que vamos ter algumas mudanças no canal. Mais pra frente nós vamos contar a vocês. E é isso, valeu? Aperte o joinha, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Tamo junto, valeu?